do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos ao canal Caterro. Eu sou Ayrton Vieira e hoje daremos seguimento à terceira parte de nossa pequena série Não Entregarei o Leão, sobre a homilia do Padre George Maria Faré, carmelita italiano. Como de praxe, iniciamos com a citação de São Lucas, em seu capítulo 8, versículos de 15 a 17. A que caiu na terra boa, ou em terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. As pessoas que chegam pela primeira vez a esse vídeo, convidamos a que acompanhem a série desde da sua primeira parte, aqui em cima nos cards, o link. Ou mesmo, então, se preferirem, o que aconselhamos, iniciem já pelo vídeo anterior a esta série, neste momento aqui nos cards também, para ter uma noção do todo, do contexto, de forma completa, e assim ser mais digerível, mais assimilável, mesmo para as pessoas que não têm o conhecimento do tema ou estão familiarizadas com ele. Assim sendo, demos seguimento, dessa vez, ou seja, no dia de hoje, já com os fundamentos jurídicos para provar a tese de que o cardeal Bergoglio não foi eleito Papa. No dia de ontem, foi lido e comentado os fundamentos para a não validade ou mesmo a inexistência de uma renúncia papal no documento Declaratio de Bento XVI. E aqui o Padre Jorge Maria Faré segue agora com a futura eleição ou futuro conclave que elegeu Jorge Mário Bergoglio, cardeal, ou então cardeal, ao sólio pontifício. Segue o texto. A eleição do Sumo Pontífice está estritamente regulada pelas disposições gerais do Código de Direito Canônico, como foi dito no dia de ontem. Uma eleição papal, ela não é um ato sacramental, porque o título Papa não é o mesmo que bispo, não é o mesmo que sacerdote, que possuem uma investidura, por assim dizer, sacramental, imprimindo caráter, portanto, jamais podendo ser retirada, apagada por mãos humanas. O Papa é um título honorífico, é um cargo, é uma função, e como tal, o seu processo, de constituição vem através de atos jurídicos, regularizados por normas do direito canônico. É o que está sendo dito aqui. A eleição do Sumo Pontífice está estritamente regulada pelas disposições gerais do Código de Direito Canônico e por normas mais específicas, atualmente contidas em 2 documentos: a Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis, de João Paulo II, e o motu próprio Normas non nulas, de Bento XVI, que, como também disse ontem,
retifica em um outro ponto a Constituição Universo Dominici Gregis. E que não por acaso tem esse nome muito semelhante à encíclica Pascendi Dominici Gregis de São Pio X sobre o modernismo, que vale muito a pena conhecê-la. Analisando estas normas, podemos identificar ao menos 3 razões de nulidade com respeito à eleição do cardeal Bergoglio. São elas. A primeira razão de nulidade é proporcionada pelo cânon 153, inciso 1, do Código de Direito Canônico, uma vez que a sé não estava vacante pelo fato de Bento XVI estar vivo e não ter abdicado validamente. Ou seja, para que haja uma sucessão apostólica, uma sucessão pontifícia, uma sucessão petrina ou papal, o Papa anterior necessariamente, imprescindivelmente deve ou estar morto, não apenas declarado, mas de fato morto, ou então ter de fato e de direito renunciado ao pontificado, ao cargo, ao ofício de vigário de Cristo, de Papa. Somente diante dessas duas condições é que se pode haver um conclave que eleja um sucessor. Muito bem. A segunda razão de nulidade, então, provém de uma combinação de normas da Universo Dominici Gregis. E a terceira razão é proporcionada pelo princípio Papa Dubius Papa Nullus, de extrema importância para, inclusive, ajudar muitas pessoas a começar os que ainda vivem esse drama, a poder descansar, por assim dizer, as suas consciências, uma vez que para nós católicos, 2 coisas são causas de extremo sofrimento quando temos de passar por elas. Uma é a dúvida de se estamos, se não estamos em comunhão com um Papa legítimo. E a outra é se, ao contrário, estamos em comunhão com um antipapa. Quando isso ocorreu na Igreja, nos momentos em que haviam antipapas, mais ou menos em torno de 40, na história eclesiástica, as pessoas com mais ignorância vencível, com mais conhecimento de causa, elas sofriam muito mais por quanto essas dúvidas permaneciam. Quiçá a mais emblemática tenha sido a dúvida de quando, do cisma do Ocidente, em que houveram até 3 pessoas reivindicando o papado. E tivemos santos do lado da pessoa legítima e das pessoas ilegítimas. Então, claro, naquele momento não havia internet, não havia a facilidade da celeridade das informações, etc. O que levava essas pessoas a um empenho hercúleo para ver sanadas as suas dúvidas, para poderem se colocar do lado certo. O que deveremos fazer, principalmente nos tempos atuais. Então, esse é o contexto, mais ou menos, desse princípio, Papa Dubius, Papa Nullus. E aí prossegue o Padre Giorgio,
A primeira razão é de fácil compreensão, passaria a explicar a segunda e a terceira. Portanto, sigamos. A Constituição Apostólica Universe do ministro Gregis. Em 1996, o Papa João Paulo II promulgou a Constituição Apostólica Universe do ministro Gregis, o DG, que atualizava as regras para a eleição de um novo Papa após a morte ou renúncia do anterior, o que passou a vigorar justamente com a morte de João Paulo II. Ou seja, o próximo conclave que viria após a sua morte é que traria as novas regras. Também como foi explicado ontem, ou seja, o Papa primeiro, o que João Paulo está fazendo aqui? Ele está retificando alguns pontos de normas anteriores, de cânones anteriores, em relação a uma sucessão apostólica, a um conclave que elege um novo Papa. E isso passa a valer após a morte dele e depois dele ter alterado a lei. Primeiro altera-se a lei, a autoridade competente, e depois passa-se a agir conforme a alteração feita. Isso valendo para o próprio legislador, no caso o Papa. Então, o seu propósito com a UDG, e que foi feita a 4 mãos, como sabemos, né, ele e o então cardeal Joseph Ratzinger, prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, seu propósito, ou propósito deles, era garantir a transparência, prevenir pressões externas sobre os cardeais eleitores e assegurar a confidencialidade e o clima de reflexão exigidos pelo processo. Os artigos 79 a 82 da Constituição proíbem os cardeais eleitores de promover votos, um pouco aquela coisa que é utilizado na política, né? Que agora me fugiu o nome. O que é uma espécie de simonia, né? Uma espécie de compra de uma barganha, né? Essa barganha a Constituição proíbe, o que é diferente de consultas. Por exemplo, os cardeais podem consultar um ou outro acerca de algum nome, etc. Isso aí, tranquilo. Mas outra coisa é barganhar um determinado nome, oferecendo determinadas coisas. E é o que a Constituição aqui está proibindo. Então, voltando. A Constituição proíbe os cardeais eleitores de prometer votos. Eu acho que eu havia dito promover, né? Prometer votos. Se comprometer, né? Antes mesmo do processo com algum nome. Proíbe tomar decisões sobre o sucessor em reuniões privadas, aceitar interferências de autoridades seculares, etc. Algumas destas ações, ademais, acarretam a excomunhão late sententia dos cardeais implicados. Vejam, essa norma, essa Constituição vale ainda hoje. Ela não foi revogada, não foi alterada, não foi suprimida, não foi sequer retificada. No entanto, foi provado que durante o pontificado de Bento houve grupos de pressão dentro do Colégio de Cardeais e nas vésperas do conclave de 2013, inclusive interferências externas por parte de poderes políticos internacionais. E não só. O Padre Jorge não coloca aqui, mas nós vemos, por exemplo, no livro de Estefania,
e no trabalho também de Sionte, que já, com as fontes que eles utilizam, que esses autores utilizam, que já à época da sucessão de João Paulo II, portanto em 2005, já havia essa manifestação, essa movimentação, por parte de um grupo que já será mencionado no texto. O jornalista, segue o Padre Jorge, o jornalista estadunidense Jonathan Last escreveu, aspas, o pontificado de Francisco talvez se entenda melhor como um projeto político. Sua eleição no conclave de 2013 foi, sem que o mundo soubesse nesse momento, o resultado de uma campanha premeditada por 4 cardeais radicais que viam o cardeal Jorge Mário Bergoglio como o veículo perfeito para a revolução intra-eclésia pretendida, a revolução dentro da igreja, que são os conhecidos planos maçônicos desde há séculos. A implosão da igreja, mantendo-se as estruturas físicas externas, mas corroendo a doutrina, corroendo os valores, os princípios, a moral, a fé. Abre parênteses, a história de como os cardeais Cormac Murphy O'Connor, Walter Casper, Godfrey Daniels e Karl Lehmann formaram o Team Bergoglio, o Grupo Bergoglio. Se detalha na biografia hagiográfica de Francisco, escrita por Austin Ivereigh, um escritor norte-americano. E não somente esses cardeais, outros cardeais, como Ivo Furi, se eu não me engano, o próprio cardeal, o famoso cardeal Martini, de Milão, e alguns outros formavam, né, o que depois ficou conhecido, como vamos ver aqui, como a máfia ou grupo de São Galo. Então, é o que é dito a seguir, né? Estes cardeais formavam parte do chamado Grupo de São Galo e vinham trabalhando nesse objetivo desde o conclave de 2005. Ou seja, já quando da eleição, da sucessão de João Paulo II. E que é fato, é de conhecimento público, este grupo queria tudo menos Joseph Ratzinger para suceder, ou então algum conservador para suceder João Paulo II. Segue o Padre Jorge. O artigo 76 da Universo Dominici Gregis diz, aspas, no caso de a eleição ser feita de uma forma diversa daquela prescrita na presente Constituição, ou sem terem sido observadas as condições aqui estabelecidas, atenção, tal eleição é por isso mesmo nula e inválida, sem necessidade de qualquer declaração e, portanto, não confere direito algum à pessoa eleita. Claro, não? Segue o texto. Dado que a eleição do Papa Francisco ocorreu de maneira diversa ao previsto pela UDG, é, portanto, ergo nula e inválida. Pelo direito canônico, cujas regras são claras
E não é lícito a nenhum católico questionar isto, pôr em dúvida estes princípios e essas regras e sequer tergiversar em cima delas, como vem ocorrendo aos montes, a começar de cardeais, bispos, sacerdotes, diáconos e, inclusive, leigos. Continuemos. Um papa duvidoso não é papa. E aqui precisamos seguir com a máxima atenção. Existe outro elemento proveniente da tradição canônica que devemos considerar, isso tudo, mais uma vez, repleto de notas, de rodapé, de fontes, de bibliografia, que as pessoas podem conferir com o texto escrito, ou pelo texto escrito. Existe outro elemento proveniente da tradição canônica que devemos considerar, a saber, o princípio Papa Dubius Papa Nullus. Um papa duvidoso não é papa. Notemos que é um princípio na igreja, que, parafraseado, significa que se há dúvida sobre se um papa foi canonicamente eleito, então este não é papa. Se há dúvidas, claro, fundadas, de se uma pessoa foi eleita canonicamente, segundo as regras, segundo o direito, segundo a jurisprudência, essa pessoa, ipso facto, não é papa. Nós estamos diante de uma lei claríssima e que o texto nos lembra ou relembra ou mesmo informa sobre. Seguindo com ele, o cardeal Gianfrancesco Ghirlanda, professor emérito de Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, escreve, aspas, existe o caso de um papa duvidoso. Se há uma dúvida positiva e insolúvel sobre a legitimidade da eleição, a doutrina afirma que um papa duvidoso é papa nulo. Cita a fonte. De fato, nunca recebeu o poder. Nunca recebeu o poder. Eu estou lendo. Eu não estou dizendo, não estou afirmando, não estou promulgando uma máxima. Estou lendo um texto. E esse trecho pertence a um cardeal, que ademais é professor emérito de Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana. De fato, uma vez mais, de fato, nunca recebeu poder, já que a jurisdição, por sua natureza, requer sujeitos obedientes. Mas ninguém está obrigado a obedecer a um superior incerto. Teríamos um papa sem súditos. E vejam que coisa interessante, o termo que ele utiliza. Teríamos um papa sem súditos. Em que, outras palavras, é tecnicamente um antipapa. Mas ainda assim, para todos os efeitos, considerados um papa, ou seja, uma pessoa
que está ocupando, ainda que usurpando, o trono pontifício. Um pequeno parênteses, lembremos disso, como foi citado na série sobre Anguera e o papado, lembremos disso ao pensarmos em Anguera. Por exemplo, fecha parênteses, este princípio, segue o texto, se aplica, em geral, a todos os superiores eclesiásticos, mesmo a um pai. Vamos supor que a partir de um determinado momento, um filho tivesse dúvidas sobre se seu pai é um pai legítimo. A partir desse momento em que essas dúvidas passam a ser fundadas, existe algum fundamento para elas, ele está, nesse momento, até que essa dúvida seja sanada, desobrigado a, ou mesmo uma mãe, a prestar obediência àquelas pessoas como a seus pais legítimos. Não levando em conta a questão da criação, pais de criação, então, não se trata disso. Ele pode até sentir-se obrigado à obediência por tudo que foi feito, de repente por uma criação, ok, etc. Mas, legalmente falando, ele estaria desobrigado. É a mesma coisa com o governante. Temos aí a questão de Maduro, agora, não é isto? Nenhum venezuelano em sã consciência pode sentir-se obrigado a prestar juramento e obediência a uma pessoa que usurpa um lugar que não lhe pertence, porque não recebeu os votos necessários para isso. No caso de um Papa, como está sendo dito aqui, se há dúvidas com relação à canonicidade da sua eleição, a legalidade da sua eleição, basta, o direito diz, basta isto para que as pessoas não tenham mais a obrigação de prestar-lhe obediência, até que essa dúvida seja plenamente esclarecida. E aí é curioso, porque no caso atual, com o passar dos anos, as dúvidas vão aumentando cada vez que determinadas atitudes são tomadas pelo Vaticano. O que é o caso recente desta monja, desta freira, que foi colocada num cargo acima de um cardeal. Pela primeira vez e contra toda a tradição jurídica, não só eclesiástica, foi colocada ali como prefeita de um dicastério, tendo como subordinado um cardeal. Ou seja, isso somado a tantas outras coisas, o problema maior, como nós veremos depois, isso aqui é só um parênteses, é que ao invés das pessoas entenderem isto hoje, grande parte dos católicos, vendo essa situação, acaba aderindo à segunda posição daquelas mencionadas no vídeo anterior à série, esta série, e que o padre Jorge vai retomar mais à frente, que é a do sede-vacantismo. Eles saem de um extremo a outro. Eles saem de uma posição errada para outra, justamente não encontrando o meio termo, que é a posição correta, por tudo isso que nós estamos vendo, que é a do reconhecimento dos pontífices, do sumo pontífice,
dos pontificados até Bento XVI. É a sede vacante a partir de 2022, não a partir de 1960, não a partir de João 23. Desculpem pela digressão inevitável, retomemos ao texto. Então, este princípio se aplica em geral a todos os superiores eclesiásticos, e mesmo a todo e qualquer superior. Basta, inclusive, uma dúvida, não uma certeza, uma dúvida de que o superior não possui realmente o cargo sustentado para não lhe devermos obediência. Isto se dá por uma razão teológica óbvia. O Evangelho de Jesus é um evangelho de liberdade. E a obediência, no sentido cristão, só se justifica na medida em que a autoridade representa e transmite a vontade de Deus. Um usurpador nunca poderá fazê-lo. Voltando ao princípio, Papa Dubius Papanullus expus as razões que demonstram a invalidade da eleição do cardeal Bergoglio. Muitos outros indivíduos, sacerdotes, teólogos, canonistas, advogados e intelectuais em geral, expuseram objeções similares ou distintas. Vejam, uma pleiade de pessoas, diversas áreas, diversos segmentos, diversos níveis hierárquicos, que vão colocando ao longo dos anos questões que levantam cada vez mais as dúvidas sobre a canonicidade da eleição de Bergoglio. Como, por exemplo, uma vez mais, eu tenho que voltar a essa fonte, por ser uma fonte de maior conhecimento de minha parte, foi exatamente o que Stefania Costa fez no seu livro que eu traduzi, Bento XVI, Papa Emérito, em que ela vai pegar duas partes desse processo todo, desse imbróglio todo. Na primeira parte, ela justamente vai ver os fatores, as causais de nulidade da renúncia de Bento, para em seguida analisar causais de invalidade da eleição de Bergoglio. Partindo e colocando que as causais de invalidade da eleição do conclave de 2013, elas têm muito menos importância, porque por mais que aquele consistório, aquele conclave fosse perfeito, fosse escorreito conforme as normas, se encaixasse, né, ali plenamente em termos normativos, fosse feito tudo segundo os conformes, né, ainda assim Francisco ou Jorge Mário Bergoglio jamais poderia ser um papa válido, porque Bento XVI não havia renunciado validamente e estava vivo. Este é o ponto, mais uma vez. Voltemos ao texto. Voltando então ao princípio, Papa Dubius Papanullus expus as razões que demonstram a invalidade da eleição do cardeal Bergoglio. Muitos outros indivíduos, sacerdotes, teólogos, expuseram objeções similares ou distintas. É, portanto, um fato que a eleição do cardeal Bergoglio foi questionada por vários setores, sem que nenhuma destas hipóteses fosse alvo de refutações oficiais. Outra coisa extremamente importante que a maioria ainda hoje negligencia, passa por cima, finge que não existe. Não houve
até o presente, nenhuma refutação oficial, sequer para os cardeais das dúbias. Os 4 cardeais, 2 dos quais morreram misteriosamente, no espaço de menos de 2 meses um do outro. Esses cardeais não tiveram suas dúvidas respondidas. Francisco simplesmente ignorou-os, como fez depois com outras dúvidas levantadas por outros cardeais. E o tempo todo, até o momento, tem sido assim, contra a praxis da Igreja de um Papa responder quando há questões colocadas por cardeais. Não somente por cardeais, por bispos, até pelo clero em si. Paremos por aqui. Continuemos com o texto. A Santa Sé não refutou os abundantes argumentos apresentados durante todos esses anos, nem se distanciou deles, nem deu um passo atrás. Isso aqui realmente está meio complicado, a coisa não é por aqui, vamos voltar, vamos dar uma marcha ré. Nada. Seguiram adiante, seguiram avançando com aquela estratégia de dar 2 passos atrás e 1 passo para frente, 3 passos para trás, mas para poder avançar outro. Isso é o que justifica, por exemplo, todos esses discursos de Francisco, retratados perfeitamente na Pascendi de Dominici Gregis, de São Pio X, como é a praxis modernista. Ele vai jogando o tempo todo de uma forma, tratando as questões de forma ambígua. Então, dizendo, por exemplo, que os casais, entre aspas, sempre entre aspas, jamais podemos utilizar o nome casais para pessoas do mesmo sexo, porque não existe casamento de pessoas do mesmo sexo, não existem casais homossexuais. O que existe é uma união, uma junção de pessoas do mesmo sexo, ou então duplas, pares. Então, ele vai e diz que não existe a possibilidade de comunhão, para ficar num exemplo só, de comunhão por parte de pares homossexuais que vivem, né? Vivem a desordem, vivem o pecado, a situação de pecado, exercendo, né, a homossexualidade nas suas vidas. Ao mesmo tempo, ele diz que a interpretação dada ali pelos bispos argentinos sobre Amoris Laetitia é a interpretação correta. Ou seja, uma linguagem ambígua, uma linguagem anfíbia. E é curioso que as pessoas, quando ele diz uma coisa acertada, pensando que aquele realmente é o pensamento dele, esquecem tudo o mais. Esquecem tudo o que foi feito antes e o que vai ser feito depois. Porque depois sempre aparece alguma outra coisa contradizendo a anterior. Então, é muito curioso isso. É muito, muito, muito curioso como as pessoas realmente vivem essa situação demoníaca, diabólica, de uma cegueira espiritual, ao ponto de, ainda que imbuídas de boas intenções, ainda que piedosas na fé, ainda que dotadas de uma inteligência totalmente vencível, com acesso às informações, com
uma bagagem de leitura, mesmo de erudição, sem falar nos QIs, né, nos coeficientes de inteligência dessas pessoas, que ainda hoje ou se deixam levar por isso ou estão descambando para o sede-vacantismo, como alternativa, única alternativa possível. É impressionante, assustador e, ao mesmo tempo, como eu diria, algo que nos impulsiona a levar realmente a sério as palavras de São Paulo. Quem está de pé, cuide para não cair. Porque não é o fato de nós recebermos, e eu considero, sempre considerei isso desde o início, uma das maiores graças na vida de uma pessoa atualmente é a de compreender esta situação, saber aonde, qual o lado certo, correto, né, dessa questão do papado. Isso por si só não garante a nossa salvação, pelo contrário, exige de nós ainda maior responsabilidade no agir. Voltemos. Já estamos próximos da conclusão. Então, a Santa Sé então não refutou, e não só refutou, como caminha ainda no sentido de corroborar, ratificar todas essas posturas dignas de crítica, alvo de crítica, né, e de questionamento. Inclusive, no caso de sacerdotes excomungados, o que é o caso do Padre Faré e de outros, excomungados por declarar inválida a eleição de Francisco, se tem declarado a excomunhão lata sentença, por cisma, mas que eu saiba, não se demonstrou a falta de fundamento de seus argumentos. Simplesmente estão pegando esses sacerdotes e dizendo: você está excomungado, você está reduzido a estado laical, porque questiona a validade do pontificado de Francisco. Esse é o único argumento. E se acrescentam alguns outros, é mais ali na base do encher linguiça, porque também não são comprovados. Não são comprovados, por exemplo, que essas pessoas são heréticas, que essas pessoas cometeram blasfêmias, sacrilégios, etc., como outros sacerdotes pró-LGBT, pró-casamento homossexual, pró-isso, pró-aquilo outro. Que esses sim, inclusive heréticos na sua doutrina, porque possuem coisas escritas, livros inclusive, defendendo doutrinas heterodoxas e nunca se retratando. Walter Casper é um dos maiores exemplos, não só, vários cardeais, hoje em dia bispos, e questiona-se, aonde está a excomunhão para essas pessoas? E o pior ainda é que são excomungadas sem um único processo. E aí por isso que o padre Giorgio está empenhado em se defender canonicamente, coisa que, por exemplo, o padre Alessandro Mendutella não quis fazer. Quis se defender, por quê? Para que haja um precedente para as demais pessoas poderem também propugnar pela justiça, fazer valer o direito e a justiça. Isto é um problema, segue o padre Giorgio, porque o Papa Francisco é certamente um Papa duvidoso. Isto é indiscutível. Indiscutível. Adiantando, por isso que jamais se pôde evocar para ele
como fazem muitos, inclusive pessoas ligadas ao direito, né? Advogados, juristas, canonistas, jamais se poderia aplicar a Francisco, evocar a Francisco, a pacífica e universal adesão da Igreja, porque jamais existiu uma pacífica e universal adesão da Igreja com relação à pessoa de Francisco. Os fatos demonstram isto. Os documentos provam isto. Desde o início, e documentos, fatos, estes, muitos dos quais citados aqui neste texto de Padre Faré. Como dito, com 100 notas de rodapé, fontes, bibliografia, documental, etc. Muitos têm questionado sua eleição, continua o texto, e, portanto, não deve ser considerado Papa. Incluso, segundo o princípio Papa Dubius Papa Nullus. Com maior razão, não podem ser excomungados por cisma aqueles que, duvidando de sua eleição, se negam a obedecer-lhe. Mais lógico, impossível. De fato, numerosas fontes de diversas épocas coincidem em dizer que não se comete delito de cisma ao se negar a obedecer um Papa duvidoso. E aqui vamos às fontes. Uma vez mais, agora de forma explícita no texto, dentro do texto. Primeiro, o jesuíta alemão Franz Xaver Herrns, 1842 a 1914. Importante canonista e reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana, escreveu, aspas, não podem ser considerados cismáticos aqueles que se negam a obedecer ao Romano Pontífice por suspeitarem de sua pessoa ou acreditarem que foi eleito de maneira duvidosa devido a rumores estendidos, como ocorreu depois da eleição de Urbano VI. Primeira fonte. E tem as notas remetendo, né, à fonte bibliográfica. Segundo, o cardeal Tommaso de Vio, 1469 a 1534, teólogo e filósofo que também foi mestre geral dos dominicanos. Não qualquer ordem, justamente a ordem dedicada aos estudos, ao labor intelectual, da qual saiu ninguém mais, ninguém menos que um Santo Tomás de Aquino, cujo fundador, São Domingos de Gusmão. Ordem dos Pregadores. O cardeal Tommaso escreveu, aspas, se alguém, por uma causa razoável, suspeita da pessoa do Papa e rejeita sua presença e inclusive sua jurisdição, não comete o delito de cisma, nem nenhum outro, sempre que esteja disposto a aceitar o Papa, caso não fosse suspeitoso. O que é o posicionamento de todos nós. Padre Giorgio, Padre Cornet, Stefania Costa, Tionte, ou seja, se provassem para nós, durante de 2013 para cá, primeiramente com Bento XVI vivo e depois após a sua morte, de que realmente a sua renúncia foi válida e, portanto, a eleição de Jorge Mário Bergoglio foi válida, seremos os primeiros a reconhecer isso e passar a prestar-lhe obediência. Como já foi dito várias vezes, e aqui o texto do Padre Faré, ele reitera isto, como veremos até o final. Terceira fonte, o cardeal jesuíta Juan de Lugo, 1583 a 1660, considerado um dos maiores teólogos de seu tempo, escreveu,
não será cismático quem negue a submissão ao Papa por duvidar da legitimidade da sua eleição ou de sua autoridade. De sua eleição ou de sua autoridade. Quinto, o padre Ignatius Tzal, autor de uma obra de direito canônico centrada na relação com os cismáticos, escreveu: não há cisma se nega a obediência por suspeitar da pessoa do Papa ou da validade de sua eleição, ou da pessoa ou da validade da eleição, ou se lhe resiste como chefe civil de um Estado. Ainda por cima, a questão civil. Ou seja, mesmo que uma pessoa o reconhecesse como Papa, mas não quisesse reconhecê-lo como chefe do Vaticano, por exemplo. E aí chegamos na famigerada objeção da adesão pacífica e universal. Atenção, para já nos encaminharmos para a finalização deste vídeo. Alguns têm invocado o princípio da pacífica universalis ecclesiae adhesio, adesão pacífica e universal da Igreja, para defender a validade da eleição do Papa Francisco. Embora não esteja codificado como norma jurídica, e é outra falha, né, muito presente nos dias de hoje. Cito novamente um caso, que é o caso de um sacerdote muito famoso, muito conhecido aí nos meios, né, de nacionalidade argentina e, por cima, advogado. Há alguns anos eu estive com ele e com a época, a ocasião, estávamos eu, ele e um leigo brasileiro, representante de um grupo católico, também muito conhecido, muito famoso, por assim dizer, aqui no Brasil, um centro desses católicos, desses agrupamentos, que é da área da economia, administração. Estávamos nós três, isso logo a princípio, logo nos inícios dessa CD1 toda e tudo mais. E eu me lembro que eu coloquei para esse sacerdote, estávamos em visita a ele, e coloquei essas questões todas. Olha, mas por que isso? Fui colocando as objeções, etc. E a única coisa que ele me respondeu foi o seguinte: ok, porém, mesmo que a eleição tenha sido inválida, que Bergoglio não tenha sido eleito validamente, etc., ainda assim ele é Papa por causa da, e me cita, a Pacífica Universalis Ecclesiae Adhesio, e a forma com que ele a cita dava a entender se tratar de um princípio na Igreja, um princípio normativo, né, válido, quase que um dogma da Igreja, que se o Papa for aceito universal e pacificamente, etc., ele, sim ou sim, em toda ocasião, se torna um Papa, Deus assina embaixo. E como naquela época eu não tinha leitura, eu não tinha conhecimento, né, deste detalhe, deste fato, eu simplesmente calei, não o contestei, porém, segui com essa forte intuição de que alguma coisa estava mal colocada, que aquilo não era uma justificativa, né, para um reconhecimento desse pontificado. Graças a Deus, hoje eu percebo que
eu estava, na verdade, contra a opinião de ambos, não só dele, como deste meu amigo leigo que nos acompanhava e que também fechou, por assim dizer, com ele e fecha até hoje. E levam muita gente, e arrastam muita gente ao erro. Lamento uma vez mais dizer-lhes, caso esse vídeo seja visto, né, por um dos dois. Bom, então, e aí o padre Faré nos lembra que a Universalis Pacífica, que a Pacífica Universalis Ecclesiadesio não está codificada como norma, ela não é uma norma jurídica. Ela não é um princípio, como o Papa Dubius Papa Nullus. E muito menos um dogma. Este conceito se desenvolveu na eclesiologia, dentro dos âmbitos eclesiásticos. Baseia-se no dogma da indefectibilidade da Igreja e, por consequência, também numa indefectibilidade do Papa, que depois o Concílio Vaticano I vai decretar como dogma, e se refere à legitimação, e ela se refere à legitimação de um Papa através da aceitação pacífica e universal por parte de toda a Igreja, ou a quase totalidade, por assim dizer. Existem ao menos dois argumentos que contrastam com a aplicação deste princípio no caso ora tratado, no caso de Bergoglio. Primeiro, como demonstrou o advogado Ferro Canale, este princípio, que lembro, não é uma norma jurídica, entra em conflito com o direito canônico. Olha só, que coisa, hein? O advogado Ferro Canale explica dois casos nos que o direito prevê uma eleição papal nula e inválida. Inclusive em presença de uma aceitação universal. Ou seja, mesmo que depois ela seja aceita universalmente, ela segue nula e inválida. A história, que cita as fontes, sempre, a história da Igreja também mostra como a aceitação universal nem sempre foi garantia da legitimidade de um Papa, dado que há o caso do antipapa João XXIII, 1370 aproximadamente, a 1419, cujo nome permaneceu, vejam, cujo nome permaneceu no anuário pontifício durante 500 anos antes de ser eliminado. Por que isso? Porque não se trata de Sagradas Escrituras, não se trata de tradição, tampouco de um magistério autêntico, que não são fonte, que não é a fonte de revelação, como as duas primeiras, mas é a instância que tornará autorizada ambas. A instância que autorizadamente as interpretará e as ensinará sem falhas a toda a Igreja. Então, esse exemplo aqui foi perfeito. As pessoas aceitaram João 23, permaneceu no anuário por 500 anos e não eram Papa, eram um antipapa. Segundo exemplo, outro sim, ainda que considerado válido o princípio, não seria aplicável no caso em pauta, de Jorge Mário Bergoglio, por pressupor uma profunda comunhão e consenso dentro da própria Igreja, elementos que atualmente estão viciados pela presença de numerosas vozes discordantes e persistentes no tempo, ainda que minoritárias, que é o nosso caso. E que bom que sejamos minoria. Como eu sou feliz
por estar entre a minoria. Neste ponto. Em consequência, não se pode falar de um consenso pacífico e universal. Ademais, é importante considerar que o debate sobre a validade da eleição do cardeal Jorge Bergoglio, o cardeal Bergoglio, tem estado sujeito à censura midiática, que é o que falava John Weston, Henry Weston, de LifeSite News, a uma censura midiática e eclesiástica. Ambas cerceiam, cancelam quaisquer vozes discordantes durante esses mais de 10 anos de antepontificado. Os fiéis privados de informação integral não podem expressar uma aceitação integralmente informada. Inclusive, a aceitação dos cardeais poderia estar condicionada pela chantagem ou temor. Seríssimo isto. Para culminar, vários clérigos que se atreveram a expressar opiniões divergentes, ainda que apenas com respeito às posições doutrinais de Bergoglio, vide Denzinger Bergoglio, por exemplo, enfrentaram destituições fulminantes e inexplicáveis. Conclusões? Em todos os casos tratados anteriormente, a consequência é de que Bergoglio não é Papa. Nunca foi Papa e não tem nenhum direito como pontífice. A sede de Pedro está vacante desde 31 de dezembro de 2022, embora isto não tenha sido declarado oficialmente. E o chamado Papa Francisco é, portanto, um antipapa e teria incorrido na excomunhão late sentença. Dado que Bergoglio, ao menos parte do Bergoglio e ao menos parte do colégio cardinalício sempre foram conscientes da invalidade da eleição, impossível não terem sido, não se pode presumir a boa-fé necessária para invocar o princípio de suplência. A igreja suple, né? E por isso todos os atos de Bergoglio da eleição em diante são nulos, segundo o direito, ainda que produzam efeitos práticos, como é o caso, por exemplo, qual é o nome técnico? Das designações diocesanas de bispos para determinadas dioceses, ou mesmo a instituição de cardeais a partir de 2013. Pelo direito, tudo isto é nulo. Em particular, ressalto, seguindo o Padre Giorgio, ressalto que a criação de cardeais não é válida. Também recordo que durante a sede impedida, desde 2013 até a morte de Bento, ou durante a sede vacante, desde a morte de Bento até o presente, o Colégio de Cardeais, as congregações ou os dicastérios só podem gerir os assuntos ordinários e urgentes sem tomar decisões que possam considerar-se inovações ou mudanças significativas na vida da Igreja. Isto de acordo com o cânon 375 do Código de Direito Canônico, que diz: ao ficar vacante ou totalmente impedida a sede romana, nada deve ser inovado no regime da Igreja Universal.
hão de observar-se, entretanto, as leis especiais dadas para esses casos. Fecha aspas. Padre Jorge conclui. Falaremos mais adiante sobre a sede pedida de Bento XVI. Esta situação também senta as bases a uma sucessão antipapal, dado que um conclave, com a participação dos pseudo-cardeais nomeados por Bergoglio, seria nulo e inválido, segundo a Universi Dominici Gregis. Até então, como foi dito, não revogada. E nem poderia, enquanto não houvesse um legítimo Papa governando a Igreja. Completando, segundo a Universi Dominici Gregis, número 33, ainda cita precisamente o número, onde se estabelece que apenas cardeais criados validamente podem eleger o Papa. Depois de examinar por que a eleição do cardeal Bergoglio não pode ser considerada válida, é mister explorar as motivações que levaram Bento XVI a uma renúncia sem efeitos jurídicos. Isto também para dissipar qualquer suspeita ou juízo negativo sobre ele, o que também vem ocorrendo desde então, em especial por parte dos sede-vacantistas, mas, infelizmente, e como uma comprovação de que não há uma aceitação pacífica e universal, mesmo por parte dos bergoglianos, que não entenderam ainda hoje o gesto de Bento XVI, seguem questionando abertamente, falando mal, inclusive, afrontando, desobedecendo ao homem que consideram um Papa legítimo. Sem aperceber-se que o seu gesto vai frontalmente contra a própria instituição do papado. Sobre isso falaremos mais à frente. Até aqui, obrigado por acompanhar-nos. Até amanhã, se Deus quiser, com a parte 5, a penúltima parte, então, de nossa pequena série Não Entregarei o Leão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Eu sou Ayrton Vieira e esse é o canal Cateum.